Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você que faz parte já deste grupo do Reavivados por Sua Palavra e você que está chegando agora. Um capítulo da Bíblia, esse é o nosso objetivo. Vamos estudar um capítulo da Bíblia, entender um pouco melhor. Não é um curso teológico, evidentemente, mas nós vamos conhecer muito da Bíblia aqui, passando os 1189 capítulos da Bíblia. Não se desespere, não. Nós já estamos chegando ao final aqui do livro, né, da Bíblia, do Novo Testamento. Estaremos no Apocalipse e vamos recomeçar com Gênesis. Gênesis 1, criação, vai ser muito bom esse nosso estudo. Então, muito bem-vindo. Você que está aí na TV Novo Tempo, que está nos acompanhando todos os dias, pela manhãzinha, às 7 horas, né, e às 5h30 no sábado. Você que está nos acompanhando no Facebook, bem-vindo, bem-vinda também. Compartilhe com os amigos este programa, vale a pena. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, há muita gente ali, milhares de pessoas estão inscritas em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, dá o seu like, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber as novidades e coloque ali uma opinião, peça orações, faça um comentário. Coloque uma pergunta lá também, se pudermos vamos responder, né? Se soubermos vamos responder com todo carinho para você. Mas é interessante que o nosso grupo do YouTube, quando alguém faz uma pergunta, já outra pessoa já vai respondendo, tá muito gostoso ali. Muito obrigado pelo seu apoio, você que participa e você que compartilha o programa. Há pessoas que compartilham com grupos grandes, que bom, louvado seja Deus. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que vai tirar você da lista e tal, mas vá fazendo o seu trabalho. E o mais importante, estude a Palavra de Deus. E nós estamos aqui no Cevisa, esse lugar tão agradável, Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista, aqui em Engenheiro Coelho, perto de Limeira. Aqui você aprende a fazer uma reeducação alimentar, tem tratamentos naturais com médicos, pessoal técnico de primeira. Agradecemos muito mesmo ao Cevisa por nos ceder este espaço aqui para estarmos com você. E alguns estavam cobrando aí, onde é que está lá o espaço, aquele barulho o som dos pássaros e tal. Bom, capítulo 2 de Tiago. Você já viu que o Tiago é uma carta universal, nós já vimos aqui o capítulo 1. Ele vai falar o seguinte: se você crê, pratique, faça. Esse é o resumo de Tiago, né? Se você crê, faça, porque a fé sem obras é morta. E nós vamos ver a polêmica passagem, ou as polêmicas passagens, versos, né? Polêmicos versos de Tiago, nós vamos passar hoje aqui, no capítulo 2, que se divide em dois blocos. No primeiro ele vai falar sobre a acepção de pessoas. A acepção de pessoas, a palavra grega quer dizer assim, aceitar a pessoa, aceitar o rosto da pessoa, do jeito que ela é. Então, a gente às vezes faz acepção de pessoas, infelizmente, né? Pelo que a gente está vendo, a gente já diz, isso aqui é presta, isso não presta. A gente tem alguns preconceitos também de alguns tipos, né, de pessoas. E isso está aqui claro na palavra de Deus. Não é uma coisa boa, e ele diz, meus irmãos, no verso 1, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Por favor, uma coisa não combina com a outra, não é? Não tenham a acepção de pessoas, não pratiquem isso. Ele vai dar o exemplo aqui de alguém que vem com trajes luxuosos, cheio de anéis nos dedos, e hoje nós diríamos assim, um tremendo carro importado, blindado, à porta da igreja. Ele entra e nós vamos ficar, vem aqui sentar nesse lugar mais importante aqui da igreja. De repente entra uma pessoa simples, com uma calça surrada, né? Uma calça jeans surrada, um chinelo de dedo, uma camiseta ali e tal, e você diz, olha, por favor, fique aqui. A linguagem aqui é assim, sente aqui no estrado dos meus pés, aqui embaixo, ó, embaixo do banco. Nem apareça. Então essa é a ilustração que a Bíblia dá, né? Não faça acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque alguém é negro, branco, amarelo, vermelho, estou falando do tom da pele, né? Não é porque alguém é baixo, alto, tem olhos claros, escuros, alguém que tem o cabelo liso, o cabelo crespo, isso não faz diferença nenhuma. A beleza está na variedade, na variação das pessoas. Então, aceitar-se como você é um aspecto, e aceitar as pessoas como elas são. Aceitar como elas são. Dar o mesmo amor, o mesmo valor para qualquer pessoa,
Diz que Abraham Lincoln, né, que ele foi presidente dos Estados Unidos, famoso, que lutou contra a escravidão, ele, quando encontrava uma criança, disse que ele tirava o chapéu. Ele era bem pitoresco, né? Aí lhe perguntaram por quê? Porque eu não sei se essa criança vai ser um futuro presidente da nossa nação. Então, não escolha gostar de alguém ou não gostar por causa da aparência. E ele vai trabalhar agora essa questão do pecado. Vamos ver aqui o verso 8, assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. A lei vai culpar você, claro. Você não amou o outro como a você mesmo, como a si próprio, né? Verso 10, aí ele vai dando uma introdução, vai mudando um pouco o assunto e vai dizendo assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Já que eu estou falando em lei, olha, se você professa ser cristão, não é, e faz acepção de pessoas, você está quebrando toda a lei. É como se você não tivesse feito nada. Mas aqui ele está falando sobre outra lei também, a lei dos 10 mandamentos, porque no verso 11 ele diz: não adulterarás, não matarás. E, ora, se não adultera, porém matas, vens a ser transgressor da lei, não é? De algum ponto. E aqui ele diz no verso 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, primeiro ele chama a lei da liberdade, né? A lei dos 10 mandamentos não é a lei da escravidão, é da liberdade. Por quê? A lei dos 10 mandamentos, ela explica o princípio de Deus, que é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus, 4 primeiros mandamentos. Amor ao próximo, os 6 outros mandamentos. E se você está quebrando, é porque você não está confiando na lei. Pecado tem que ver com confiança. Em quem eu confio? Para você cometer um pecado, você tem que desconfiar de Deus. Tem que dizer: eu não confio mais em Deus. Assim como as leis do trânsito. Para você quebrar uma regra, você tem que dizer assim: não, aqui dá para correr 120, 80 é muito pouco. Quem colocou essa placa aí não está muito certo. Então é isso. Pecado tem que ver com confiança. E ele aqui diz: é a lei da liberdade. E agora ele vai falar sobre fé e obras. Aqui é bem tenso para algumas pessoas isso. E diz assim: se um irmão ou irmã estiverem, né, irmão, vamos pôr o óculos aqui, vamos lá, estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, do dia a dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, hein? Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então o verso 14 diz assim: se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que proveito tem? Se eu digo que tem, não, eu tenho fé em Deus, mas não cuido daquele que precisa. E o primeiro exemplo que ele dá aqui é o exemplo mais ou menos que Jesus deu ali em Mateus 25, né? Eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, então por isso. Mas quando? Quando fizerdes a esses pequeninos aí. Então qual é a vantagem de alguém que diz que tem fé e não tem coração? Aí, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Se eu não ajudei a pessoa, diz: olha, valeu, vou orar por você. A gente tem esse negócio, né? Eu vou orar por você. Não. Faça alguma coisa, além de orar. Em alguns momentos a gente só vai poder orar mesmo. Mas demonstre que você está fazendo mais do que isso. Eu estou sem emprego, vou orar por você. Não, você precisa saber se ele tem comida em casa. Então, fé sem obras é morta. Assim como isso. Quer ver os próximos versos? Assim também a fé, se não tiver obras, é morte, 17, que é o verso-chave. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Lutero não aguentou muito isso. Estava aquela questão de justificação pela fé e tudo mais, e ele disse: essa epístola é de palha. Imagina, tem que ter obras, a fé tem que ter obras? Isso é uma opinião dele, né? Mas nos ensinos de Paulo, a gente encontra muito isso. A fé aliada às obras. Não existe uma fé que não produza obras. Então essas obras não são de outra coisa qualquer, são da fé.
Então tem muita gente que tem muito problema com isso. Eu sou salvo pela fé. Tá bom, mas e aí? Eu tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé. E aí? É isso que você vai viver? Não. Tem que ter uma vida, não é? Aí diz assim, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Você está falando de fé, né? Até os demônios creem. Esse tipo de fé que você tem, até os demônios têm. E aqui diz assim, creem e tremem. Creem e tremem. Esse tipo de fé que não tem obras é a fé igual a dos demônios. Creem que Deus existe, isso não significa nada se você não expuser isto para que as pessoas sintam o amor de Deus através de você, através da sua fé. Então ele vai falar de Abraão, vai falar de Raabe, que Raabe fez alguma coisa, né? Ela salvou os emissários antes do povo de Israel destruir as muralhas de Jericó. E por isso ela é lembrada, diz assim, ela fez alguma coisa. Abraão também, Abraão próprio filho, levou o filho para o altar de sacrifício. E o último verso diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, sem o fôlego da vida o corpo é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aqui é a ideia final. Então, a fé sem obras é morta. Nós precisamos agir como Cristo. Por isso a minha frase aqui, sempre quando a gente começa, seja Jesus para as pessoas. É isso, Jesus saía para ser Jesus para as pessoas. E saía para ser bom, ele não pegava uma cadernetinha e dizia assim, bom, eu vou fazer tantos milagres hoje, vou fazer isso. Não, saía para ser Jesus, bom. A salvação, ela vai mostrar ou vai provocar você a ser igual a Cristo. Fé sem obras é morta. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos ter uma fé operante. Não queremos ter obras para sermos salvos, mas queremos desenvolver a fé contigo através da Bíblia, através da oração, do testemunho. Queremos desenvolvê-la em nossas ações diárias, que elas sejam provocadas pela fé, uma fé atuante. Ajuda-nos a entendermos isso. Dessa forma vamos ser bons pais, mães, filhos, professores, trabalhadores, chefes, quando a nossa fé for explicitada pelas nossas obras. Dá-nos a certeza que Cristo nos salva pela graça. É o que te rogamos em nome dele. Amém. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Eu vou ficar esperando você aqui. Um abraço.